Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos alunos aprovados. E hoje eu estou aqui com Giovanni Cardoso, que foi aprovado em segundo lugar no concurso TCE Santa Catarina para auditor fiscal de controle externo na especialidade de contabilidade. E ele vai contar para a gente como ele conquistou essa segunda colocação. E ele já me contou, pessoal, que não era um concurseiro, decidiu há 6 meses atrás começar a estudar focado para esse concurso do TCE Santa Catarina. Nem imaginava, né, que ia ficar ali nas primeiras colocações, achava que no máximo cadastro de reserva e conquistou para te provar que é possível se você não tiver um histórico aí de concurseiro. Vai contar para a gente como foi que ele conseguiu isso. Tudo bem, Giovanni? Seja muito bem-vindo e meus parabéns por essa aprovação. Obrigado, é um prazer estar aqui e é sempre uma motivação nos estudos saber que um dia a gente pode estar aqui dando essa entrevista, assim, quem é aluno do Estratégia, né, que acompanha o perfil de vocês no Instagram, sempre vê que tem entrevista com aprovado, então é mais uma motivação que a gente tem para estudar, foi bem bacana. Imaginava estar aqui? Você já assistia nossas entrevistas? Já, eu assisti principalmente uma entrevista que foi feita com o servidor do TCE de Santa Catarina, que foi o vídeo que quando eu estava procurando uma área para voltar a estudar, eu encontrei lá no YouTube, né? E eu assisti o vídeo, foi muito bom e deu um empurrão ali para eu começar a estudar. Você falou, é esse aí, esse eu quero que esse seja o meu cargo. É esse, perto de casa, ser auditor fiscal, praticar contabilidade, foi perfeito. Que sonho, eu tenho certeza que a sua história vai motivar o pessoal que às vezes tem medo de focar em um concurso, achando, não, eu preciso ter todo um histórico, eu preciso ter muitos anos de estudos. Você está aqui para provar que não, né? Se você estudar direitinho, conquista essa aprovação. Sim, eu estudei para o INSS em 2015, focado somente no INSS também. Muitos outros concursos saíram durante esse tempo que eu fiquei estudando para o INSS, mas eu nunca conciliei edital, eu foquei no INSS e consegui aprovação em primeiro lugar, na época lá para a microrregião que eu prestei, que foi Chapecó, e eu parei de estudar depois disso. E ano passado, em setembro, eu decidi que eu precisava voltar a estudar, e eu foquei no TCE também. Saíram outros bons concursos no mesmo período, mas eu não me desviei do foco e consegui aprovação em segundo lugar. Olha, então um dos segredos aí é o foco. Mas para a gente começar mesmo, se apresenta para o pessoal te conhecer, conta para a gente de onde você é, quantos anos você tem, um pouquinho do seu currículo, né? Sim, eu tenho 30 anos, sou formado em contabilidade, eu moro em Penha, no litoral norte de Santa Catarina. Atualmente eu sou servidor do INSS, eu sou gerente da agência e tenho pós-graduação em Direito Previdenciário e estou terminando uma segunda graduação em Gestão Pública agora. E como que foi essa história, então, de voltar a estudar para concurso? Você estava lá no INSS e quis dar um passo a mais, como que foi? Eu queria praticar a contabilidade. No INSS hoje eu não pratico a contabilidade. Então eu sempre tive esse sonho, assim, acredito que as pessoas que entram na faculdade de contabilidade, eles querem ser auditor fiscal, né? Sempre. Ah, então esse é o objetivo principal ali. Na minha época da faculdade foi assim, eu tinha um professor que era auditor fiscal da Fazenda Estadual e um professor que era auditor fiscal da Receita Federal. Então já entra assim, eu quero ser auditor fiscal também. Só que eu passei para o INSS, parei, e aí essa parte profissional da minha vida começou a me incomodar, assim, né? Precisa ser realizado profissionalmente. Eu sou grato pelo emprego que eu tenho hoje, mas eu queria melhorar profissionalmente. E aí foi que me fez voltar a estudar. Giovanni, você contou que foi aprovado em 6 meses, mas eu imagino que você tem uma base muito boa, né? Tinha uma base muito boa, dos melhores colégios. Como que foi essa sua base escolar, qual meio social você cresceu também que te facilitou nos estudos? Na verdade, não tive. Eu sempre estudei em escola pública e a minha faculdade foi com o FIES. Meu pai é pescador, minha mãe é merendeira, então eu nunca tive acesso assim a um ensino de qualidade, né? Foi na escola pública. Tanto que português eu aprendi estudando para concursos. Assim, eu comecei a estudar português lá na época para estudar para o INSS. Eu não sabia a diferença de verbo para substantivo, advérbio. Eu tive que aprender tudo estudando para concurso porque o ensino na escola pública era bem complicado. Então foi na marra ali mesmo que você foi aprendendo. Foi. E foi tranquilo esse aprendizado? Como que foi essa sua fase aí que você começou lá no INSS, depois para esse concurso também? Esse de 20 a 30 anos, você conseguiu ter uma base sólida, conseguiu se dedicar totalmente ou aconteceram algumas adversidades no meio do caminho? Não, antes de eu estudar para concursos, quando eu estava pensando em estudar para concursos, aconteceu um problema familiar, eu tive que doar um órgão, tive que doar um rim.
Então, atrasou um Que pouco, história, meu Deus. atrasou um pouco esse início de estudos para concurso, né? Aí depois eu comecei a estudar novamente para concurso, aí passei no INSS, parei, fiquei, né, falando sério agora, fiquei viúvo com 26 anos, e de novo, então foram mais alguns anos ali, né, se organizando novamente a vida. Aí eu comecei a namorar com a minha atual esposa, a gente casou, e aí depois o negócio sossegou, eu voltei a estudar e deu 6 meses eu passei no concurso TCE. Olha só, um vitorioso. Tá vendo, pessoal? Se você acha que a sua vida é muito difícil, tem muitas adversidades, o Giovanni está aqui para provar que é possível realizar um sonho apesar dos problemas da vida, né? Sim, a gente passa sempre por momentos difíceis, mas como eu já falei, eu tenho muita fé e eu acho que tudo acontece permissão de Deus, tudo acontece por algum motivo. Então tudo que aconteceu comigo hoje serve de experiência para ajudar outras pessoas, ou até no próprio exercício da minha função pública, eu sei que a vida, ela nem sempre é justa e nem sempre, esse negócio de que o sol nasce para todo mundo, nem sempre é verdade. Assim. Então, tudo que aconteceu comigo me ajuda a encarar a minha profissão hoje com um zelo maior. E lá no começo, você já achou logo de cara que seria possível ou você tinha na mente que, como você não estava estudando já, que seria mais difícil? Assim, nos primeiros meses, na verdade, até um dia antes da prova, o meu foco era conseguir, tipo assim, ficar no cadastro de reserva, porque as entrevistas que a gente lia dava a entender que o TCE ia nomear todo o cadastro de reserva. Então, assim, eu vou brigar por uma vaga no cadastro de reserva, porque é bem difícil, né? E tem dias que tu acha que vai passar, tem dias que tu já acha que não vai passar. Até nessa caminhada, a minha esposa, ela foi muito parceira nisso, porque quando eu falava que não ia dar, que eu ia desistir, ela, não vai desistir não, vai estudar, que tu vai conseguir. E ela foi dando força para mim e a gente ia se ajudando nesse processo. E depois que saiu o resultado, eu estava em segundo lugar e estou para esperar a ficha cair até agora, assim, mais ou menos. Imagino. E como que foi ali no início? Você já adquiriu um material específico para esse concurso ou você ficou buscando materiais na internet? Não, o Estratégia já é referência. Para quem é concurseiro, ele já é referência. Então, eu tinha um amigo meu que estava estudando para a Cefaz Santa Catarina e ele já tinha o material, né? Ele me indicou o material. Até ele foi aprovado, já fez entrevista aqui. E eu peguei o pacote premium e assinei outros cursos de questões também e foquei nos PDFs e fui madrugada, sábado, domingo, feriado e até a aprovação. Giovanni, então você teve 6 meses para estudar. Sim, eu comecei a estudar dia 14 de setembro de 2021. E quais os materiais que você mais se adaptou, além do PDF? Você é mais do PDF mesmo? PDF, eu gosto de ganhar tempo, então o PDF ele acaba ajudando bastante. O PDF de estratégia é um material muito completo, já tem todos os temas que a banca mais cobra. E eu complementava o PDF com as videoaulas em assuntos que eu não ia bem na bateria de questões. Eu preciso de uma explicação melhor. Auditoria e contabilidade foram as matérias assim, que alguns assuntos específicos eu precisava assistir às aulas para entender melhor e deu certo. Assim, na hora que eu estava fazendo a prova, eu lembrava da videoaula também e conseguia acertar a questão. E você estudava quantas matérias por dia? Dava em Quantas média. horas também? No começo dava cerca de 3 horas e meia, 4 horas líquidas, né? Mas ali logo depois de um mês eu já estava com 6 horas líquidas, mais ou menos. Então dava 6 matérias, 5, 6 matérias. Geralmente era 1 hora por matéria. E você trabalhava quantas horas por dia? 8 horas. Nossa, então seu dia ficava o dia todo ou trabalhando ou estudando. Sim, quando eu ia dormir, a minha esposa já estava quase acordando. Não, brincadeira, mas quando eu ia dormir, ela já estava dormindo, assim. Eu acordava de madrugada, estudava antes de trabalhar. Eu ia fazendo, no ônibus, na ida e na volta, eu fazia as questões que eu já tinha errado. Eu refazia as questões erradas porque não era um momento de eu me concentrar, né? No ônibus não tem muito como ter concentração. Então, eu fazia as questões erradas. No horário de almoço eu estudava e quando eu chegava em casa eu tomava banho e já ia estudava até quase meia-noite. E Meu Deus, mal dormia pouco, né? bem pouco. E, inclusive, tipo, Natal, Ano Novo, eu sempre costumo passar junto com a minha família. E esse fim de ano eu fui lá, jantei com eles e dei tchau, feliz ano novo, fui para casa porque já tinha que acordar no outro dia cedo para estudar. Então, assim, foram 6 meses, mas foram 6 meses Muito bem intensos. intensos. Se você pudesse voltar atrás, o que você faria de diferente?
começaria antes, não? Não, Não? não. Ah, então... É uma vida muito bandida. Então você acha bom, é melhor pegar de uma vez Aham. do que às vezes você estudaria mais tranquilo se tivesse começado antes, mas... Sim, mas eu acho que tem um tempo, assim, eu acho que tem um tempo, sabe? Eu acho que a partir de um certo momento, eu acho que satura, assim, um pouco, sabe? Ah, então você foi... É porque também você deu o seu máximo, né? Às Foi. vezes a pessoa que é um concurseiro de longa estrada, que a pessoa fala, não, vou estudar 2 anos tranquilo. Aí a pessoa não se desgasta como você se Sim, desgastou. eu acho que cada um tem um perfil de estudo, né? O meu é esse, assim, eu não consigo fazer uma coisa pela metade, ou eu não consigo fazer uma coisa que eu tenho um sentimento de que está incompleto, entendeu? Se eu criei um ciclo lá de 6 horas por dia, eu estudo às 6 horas por dia. Nem que eu vá dormir mais tarde, assim, mas eu tenho que completar, porque senão eu sinto que eu tô deixando a minha aprovação escapar, vamos dizer assim. Então eu sempre fui muito focado no que eu faço. E o que você teve que abrir mão que agora você quer retomar na sua vida particular mesmo? Ah, lazer, a gente saía muito, né? Eu e minha esposa, a gente gostava muito de, fim de semana, sair um pouco, né? Jantar fora. E nessa rotina de estudos, chegava sábado, assim, a gente ficou mais caseiro, vendo um filme, jantando em casa, porque te suga muito, né? O concurso, estudar para concurso é muito cansativo. E agora a gente já até retomou, vai pegar férias agora mês que vem, a gente vai viajar. E é isso, a gente gosta de passear bastante, sem aproveitar. E ela estuda também para concurso? Ou foi só uma companheira mesmo que tinha que aguentar essa Eu vida não, bandida sua? eu não consigo convencer ela a estudar para concurso. Ela é muito mais inteligente do que eu. Ela seria aprovada com certeza, mas ela disse que ela quer fazer carreira na iniciativa privada e eu respeito e apoio ela também. Ah, dá total diferença, né? Tendo uma pessoa ali que te apoia do lado. Com certeza. E se eu puder dar um conselho, né, para quem está nessa vida de estudos assim, para conversar com o namorado, esposo, esposa, quem for, e fazer a pessoa entender que é um projeto de família, não é um projeto pessoal. Por mais que o cargo vai ser teu, né, tu que vai ser o servidor, tu que vai estar lá no dia a dia no serviço público, mas as vantagens que o cargo traz serve para toda a família, né? Tu consegue ter um planejamento melhor, tu consegue aproveitar a vida um pouco melhor e a pessoa vai desfrutar junto dessas vantagens. Então é essencial que ela esteja junto na caminhada. E, Giovanni, o que você acha que foi o diferencial para a sua aprovação em 6 meses, né? Que foi uma aprovação rápida. Por que você conseguiu essa segunda colocação? Primeiramente, eu acredito a minha aprovação a Deus, porque eu sou uma pessoa que tenho muita fé e sempre pedi que, nas minhas orações, que dia 6 de março fosse a prova que ia mudar a minha vida profissional. Todo dia antes de eu começar a estudar, eu fazia essa oração. E deu certo. Então, primeiramente, eu acredito essa aprovação a Deus. Em segundo lugar, tu tem que ter um bom material de estudos, que o Estratégia proporciona esse bom material de estudos. O PDF, como eu falei, ele é bem resumido, né? Por mais que seja um PDF extenso, a matéria em si ela é resumida, só o que tu precisa mesmo para tu fazer a prova. E foco, quando os meus amigos vêm me pedir conselho, como é que tu fez? Que eu também quero voltar a estudar. Eu falo, foca em um concurso só. Não fica correndo de edital em edital. Eu vou conciliar. Não concilia. Foca no concurso que tu quer, que é o teu sonho. E pode até ir fazer os outros editais ali por prática, para o corpo não ficar tão cansado. Mas eu acho que focar em um edital só é essencial. Uhum. E ali próximo da prova, você deu um intensificado, você conseguiu descansar, como que foi? Nas 2 semanas antes da prova eu peguei férias para emendar com o carnaval ali, 2 semanas. E na última semana eu fiquei só na revisão do meu caderno de erros. Fiquei só ali no que eu tinha errado para poder consolidar melhor ali a matéria, né? E foi isso. Giovanni, antes de contar pra gente como que foi lá no dia da prova, conta pra gente como foi sua preparação para a prova discursiva. Quantas vezes por semana você praticava? Como que foi? No começo dos estudos eu não fazia discursiva porque eu precisava dominar a matéria, né? Principalmente ali na área de controle, que eu não tinha noção nenhuma. Mas ali por novembro, dezembro, eu comecei a fazer uma discursiva por semana. Eu fazia uma discursiva por semana. Todo sábado à tarde eu fazia discursiva. E aí a minha esposa, ela corrigia, né? E depois eu contratei também um pacote de correção de discursiva para ir me aperfeiçoando. E foi assim até 2 semanas antes da prova. Uma por semana para praticar. Então, quando você já estava com a matéria mais assentada, assim que você começou a praticar essa discursiva? Sim, no começo eu fazia com consulta para conseguir fazer 90 linhas, porque a minha prova era com 90 linhas.
Nossa, 90 linhas você tinha que escrever? Sim. Então, eu comecei com consulta ao material para poder desenvolver as 90 linhas, né? Aí, depois que eu estava tranquilo nas 90 linhas, eu comecei a fazer sem consulta para conciliar as duas coisas. E você fez quantos pontos na discursiva? Eu fiz 36 e 32 de 40. E na objetiva, quantos pontos? Eu fiz 85 de 100. Olha só, e foi Sebrasp, né? Uhum. Eu errei 5 e deixei 5 em branco. Só o que você não sabia mesmo. Qual foi a sua estratégia ali na hora? Na hora, eu passei pela prova diversas vezes, né? E cada vez que eu ia passando, iam ficando menos questões em branco ali. E ficaram 5 ali no final que eu disse, não vou arriscar, vou deixar porque é o suficiente, né? Dava até para deixar mais questões em branco, né? Uma prova de 100 questões. Deixei em branco para não comprometer. E tinha algumas questões que se eu tivesse assinalado eu teria acertado e tal, mas na hora a pressão é muito grande, né? E deixei. E como você não tinha tanta prática de prova, né? Você saiu confiante ou te dava aquele medo? Eu saí um lixo da prova. É? Eu fui o último a sair o último aluno a sair da escola, que eu fiz a prova. E eu saí assim, a minha esposa estava esperando, ela ficou, coitada, ficou 6 horas quase no sol de 40 graus dentro do carro esperando. E aí ela perguntou, como é que foi? Eu falei, eu tô eliminado. Meu Aí ela Deus! assim, não, eu falei, não, eu tô eliminado. Não. Muito pesada a prova discursiva foi bem difícil, uma redação bem confusa e não deu. Não deu, paciência não deu, eu estudei só 6 meses mesmo, Aí deixa. quando foi que você foi vendo que estava bem? E quando você viu seu nome ali também, qual foi a sensação? Então, aí no outro dia saiu o gabarito, a gente começou a colocar as notas no site que tem E aí, opa, tô legal, vai dar para pegar pelo menos um cadastro de reserva aí. Estava em 7º, 6º e eram 8 vagas. E aí quando saiu o gabarito, só que não dá para saber a nota da discursiva. Não tinha como saber, né? Só a nota objetiva do gabarito preliminar. E quando saiu o resultado provisório da discursiva com o definitivo da objetiva, eu estava em segundo lugar. E aí? Aí eu estava trabalhando e deu um tapão na mesa e um berro e todo mundo olhou para mim. Nossa, que momento, hein? Foi muito... Momento dos sonhos. Foi muito legal, foi muita surpresa, assim, quando eu vi a nota em segundo lugar. Inclusive, quem fez a planilha foi o professor Herbert, aqui do Estratégia. E, cara, até hoje, assim, às vezes eu tô lá trabalhando e pensando, vou trabalhar no Tribunal de Contas. Quais foram os professores que mais te marcaram, que mais te ajudaram aí nessa caminhada? O Herbert, inclusive já tive o prazer de conhecer ele em Blumenau, que eu tive um dia lá e a gente se encontrou. O professor Júlio Cardoso, também no Estratégia. E o material do Possati. Foram os 3 professores assim que eu mais gostava assim, de ler o material, que eu me identifiquei bastante. Giovana, então para a gente finalizar, deixa um recado para os concurseiros que pensam também, às vezes, em começar agora. O que você gostaria de ter ouvido lá no início? Olha, sempre a gente tem muitas dúvidas quando quer começar a estudar para concurso, né? Muitas pessoas vão dizer que não chama, é furada, ou tu não pode trabalhar, tem que só estudar. E não é assim. Eu acho que quanto menos tempo a gente tem livre para estudar, mais a gente dá valor para esse tempo e se dedica mais. Pelo menos no meu caso foi assim. Então, se tu tens um sonho de entrar para o serviço público e realmente ser um servidor público, não só para tirar vantagem que o serviço público traz, se dedique e foque em uma área que tu tenha mais afinidade com as atribuições do cargo e não desvie o foco. Mesmo que saia outro concurso com uma carreira melhor, mas que não seja a tua vocação, foque em um concurso só que dá certo sim, tem um bom material e não desista. A gente vai pensar em desistir várias vezes na caminhada, nem todos os dias serão bons. Não precisa esperar a motivação para tu estudar. Tem que estudar, tem que mesmo um dia que está aí juntando os cacos, estuda, que a recompensa vem e veio. É isso aí, Giovana. Meus parabéns, que você seja Obrigado. muito feliz lá no TCE Santa Catarina. Parabéns por confiar também em Deus, né? Que eu tenho certeza que faz toda a diferença e por confiar nos nossos materiais. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigada pela sua atenção. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixem aqui embaixo seu comentário, seu feedback, que é bem importante pra gente. E até uma próxima entrevista. Boa sorte nos estudos. Tchau, tchau.